Venham estudar o Evangelho segundo o Espiritismo com o Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Estamos apresentando a palestra sobre o capítulo 3º, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, itens 3 a 5, diferentes categorias de mundos habitados, pela expositora Denise Neves, do Centro Espírita Abigail. Boa noite, meus irmãos do Grupo Amadeu Ferretti. Mais uma vez, temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos para o estudo dessa noite. Então, inicialmente, vamos fazendo a nossa prece para iniciarmos a nossa tarefa. Senhor Jesus, Mestre querido, amigo de todas as horas, aqui estamos, Senhor, primeiramente te agradecendo pela oportunidade, Senhor, estarmos reunidos em Teu nome para a divulgação, Senhor, e o estudo do Teu Evangelho de amor. Que possamos, Mestre querido, aproveitar esses breves momentos, a fim, Senhor, de aproveitarmos a nossa reencarnação, Senhor, que seja bastante proveitosa para cada um de nós, para ampliarmos o nosso conhecimento sobre a lei de amor que nos rege. Que seja, Senhor, em Teu nome, em nome do mentor dessa casa, Senhor, tão amada, nosso companheiro Amadeu Ferretti, em nome dessa espiritualidade que sustenta a Casa Espírita, que sustenta essa tarefa, Senhor, da divulgação do Evangelho, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, que de nossa parte possamos dar por iniciado o nosso estudo dessa noite. Graças a Deus, Senhor. Bem, meus irmãos, hoje então nós vamos estudar sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, e os itens de 3 a 5, diferentes categorias de mundos habitados. Então nós vamos entendendo, que os textos básicos das religiões modernas, eles surgiram há muitos séculos, Os livros atribuídos a Moisés na Bíblia, por exemplo, têm cerca de 3.000 anos, quando não eram ainda conhecidas as dimensões de estrelas e galáxias, e nem se cogitava ainda a existência de vida fora do nosso planeta Terra, Nós ainda imaginávamos, que o único planeta habitado era esse nosso aqui. Então, nós vamos entendendo por que esses textos básicos, eles contêm apenas referências veladas sobre essa questão das muitas moradas na casa do Pai. Essa frase que Jesus nos deixou, que está lá em João, no capítulo 14, versículo 2, E esse assunto, então, está nesse caso, porque o conhecimento ainda era muito restrito, nessa época. Então Jesus, naquele momento, preocupado com os amigos apóstolos, ele tranquiliza todos eles fazendo essa afirmação, que há muitas moradas na casa do Pai. E ele ainda diz, se assim não fosse, eu vos teria dito, Mas por que ele faz só essa afirmação? Porque nem tudo ainda ele podia dizer naquele momento. E ele nos promete que isso viria mais à frente através do Consolador prometido, que é através dos espíritos, porque naquele momento os espíritos ainda eram assim muito infantis, e não tinham ainda condições de ampliar esse entendimento, para como a doutrina nos trouxe no século XIX. Eram crianças espirituais, e a lei da evolução, ela é sempre obedecida, Ela nunca ultrapassa os nossos limites, Então, nós não podemos passar à frente das leis que nos regem. Nós somos regidos pela lei de amor, mas que respeita, o nosso entendimento, que é sempre progressivo. Então, Jesus afirma, essa com positividade aí essa habitabilidade de outros mundos. Quando ele fala que há muitas moradas, ele está fazendo uma afirmação de que essas moradas não estão ali sem utilidade, porque nada que Deus cria fica sem utilidade, Então ele nos fala, através dessa frase,
sobre essa habitabilidade de outros mundos existentes no espaço e confirma, né, a hierarquia que existe ascensional desses mundos. Então, nós vamos entendendo que os espíritos vêm mostrar para nós o quê? Que a casa do Pai, a casa de Deus, é o universo, é essa imensidade, é o infinito. O que para nós ainda é muito difícil, né? A gente ter esse entendimento do que é o infinito. E essas diversas moradas são esses mundos, né? Todos esses mundos que existem aí nessa casa do Pai, nesse universo, né? E que são habitações apropriadas às diversas ordens de espíritos, de acordo com a evolução de cada um. Olha, isso hoje, né? Quando nós estamos estudando no século XXI, hein? Kardec trouxe isso para nós lá no século XIX, no século XXI, né? Nós estamos estudando e tem pessoas que ainda não conseguem alcançar esse entendimento, né? De que existem essas moradas, de que essas moradas são habitadas, são apropriadas a diversas ordens de espíritos, né? E que a gente tem essa finalidade da reencarnação, de virmos aqui, tomar um corpo físico, para quê? Com a finalidade de progredir, de conhecer a lei divina, né? Então a gente vai percebendo que Jesus quis mostrar para nós que o espírito ele vai mudando de morada à medida que ele progride, né? E nós sabemos que nós todos, como espíritos, como filhos de Deus, fomos criados simples e ignorantes. Na simplicidade do entendimento, do conhecimento e na ignorância dessa lei que nos rege, né? E vamos obedecendo e fomos obedecendo a materialização à medida que passávamos pelos reinos, né? Nos reinos mineral, no reino vegetal, obedecíamos a materialização, né? No reino animal, começamos, né, a ter um maior entendimento, né? Que aí passamos já para um princípio, né? E aí a encarnação, quando nós fomos entregues ao cuidado dos nossos guias e quando nós recebemos o nosso livre-arbítrio. E aí nós realmente, né, recebemos ali a chancela de espírito. Enquanto estávamos no reino mineral e no reino vegetal, éramos regidos pela materialidade, né? Era a lei ia nos dando oportunidade a gente progredindo e nós íamos pelo impulso material da lei. No reino animal, a gente já começa a ter um princípio ali, um princípio espiritual, onde a gente já progrediu bastante. Quando a gente progride o suficiente, a gente vai lá e vai ser entregue aos cuidados dos nossos guias espirituais, recebemos a chancela de espírito, né? E aí podemos utilizar o nosso livre-arbítrio. Então, nós vemos que a partir desse momento que nós usamos o nosso livre-arbítrio, muitos de nós, né, nos transviamos do caminho que deveríamos percorrer, né, e buscamos caminhos difíceis, caminhos complicados, né, caminhos que nos trouxeram muitas amarguras, porque eram decisões que nós estávamos tomando, comprando a nossa passagem para os mundos expiatórios, que é por isso que a gente renasceu aqui na Terra, né? Um planeta de provas e expiações. E isso, né? Não é porque Deus quis, não, porque nós quisemos. Foram as escolhas que nós fizemos de acordo, né, com o nosso amadurecimento espiritual. E aí outros companheiros nossos, né, lutando, que passaram o tempo todo lutando pela sua melhoria, eles vão alcançando outro tipo de morada, aquelas moradas celestes e tal, e vão conhecendo outras casas do Pai. Então nós vemos que nisso tudo, né, há todo um respeito a quê? À evolução de cada um, ao esforço de cada um, ao degrau que cada um já conseguiu atingir. Não é isso? Então nós vamos vendo que existem, né, vários mundos, desde aqueles mundos mais grosseiros
até aqueles mundos mais elevados, né? Então a gente vendo que vai modificando, né? Conforme a gente vai melhorando, a gente vai tendo condições de ter mundos melhores, experiências melhores, né? Já não tantas dores, já não tantas dificuldades, né? Então a gente vai subindo em progresso e vai crescendo ao mesmo tempo na ordem moral do amor e da caridade. Então a gente vai entendendo por que é tão necessário para nós estudarmos a doutrina, conhecermos a doutrina, e mais do que conhecer, a gente colocar em prática nas nossas vidas, né? Porque a gente vai buscando o nosso progresso, vamos crescendo, mas não vamos crescendo, né, só em conhecimento, vamos crescendo também em sentimento, em amor ao próximo, né? E nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Então nós vamos percebendo que os mundos, eles obedecem a uma hierarquia. E essa hierarquia é estabelecida pela lei de Deus. E nós só vamos, né, nos despojar dessa matéria bruta, quer dizer, sutilizar nosso perispírito, né? Melhorar nosso corpo físico, né? Quando nós vamos ficando livres das imperfeições. Por quê? Porque as imperfeições, elas vão pesando, né, em nós, e nós precisamos, né, ir nos libertando, nos livrando, nos despojando, né, dessa matéria bruta que vai, né, ali constituindo tanto o nosso corpo físico quanto o nosso perispírito, né? E isso tudo é através da lei divina que a gente vai, né, conseguindo e fazendo essa melhoria, esse automatismo divino, que à medida que a gente atende, né, a determinadas necessidades, nós vamos melhorando, nós vamos conseguindo fluidos mais sutis, né, para ir compondo o nosso perispírito e o nosso corpo físico também. Então, quando isso acontecer, que nós nos livrarmos dessas nossas imperfeições, nós vamos vivenciar experiências em mundos elevados, né? E aí nós vamos, né, através desse esforço que nós realizamos de nos libertarmos dessas imperfeições, vamos adquirir também um corpo melhor. Por quê? Porque à medida que a gente vai melhorando, né, moralmente, em sentimento, em comportamento, né, em pensamentos, né, nós vamos conseguindo, né, através desse esforço, melhorar tanto o nosso perispírito quanto o nosso corpo físico. E aí nós vamos percebendo que as moradas em mundos expiatórios, que é esse que a gente conhece bem e que está, né, tá vivenciando aqui as dificuldades dele, né, vai dando a cada um de nós, espíritos, condição o quê? De nós consultarmos a nossa consciência. Né? O tempo todo a gente está aqui trabalhando na nossa consciência e diante dessa consciência, né, a gente começar a perceber quais as oportunidades que nós já tivemos e que nós não demos valor, né? Deixamos para lá, não é isso? E ao mesmo tempo vamos nos fortalecendo para uma nova proposta de vida. Então a gente olha o objetivo divino, né? Então a gente está aqui num mundo de provas e expiações, vivendo toda essa dificuldade, Deus está nos castigando? Não. Ele está nos dando oportunidade. Oportunidade de quê? De nós irmos trabalhando a nossa consciência, consultando a nossa consciência, né? Que Deus está lá, além de Deus está lá nela. E aí, diante disso, nós vamos avaliando as oportunidades que nós já perdemos, mas ao mesmo tempo vamos nos fortalecendo para uma outra proposta de vida, para essa mudança, né, que a gente tanto quer fazer nas nossas vidas. Então a gente percebe, né, que quando Jesus falou lá no Consolador Prometido, ele sabia que o Espiritismo, surgindo no século XIX, ele ia abordar esses temas,
né? E nós vemos que em várias passagens da codificação espírita, esse tema é abordado, das muitas moradas, das várias categorias de mundos, né? Das várias categorias de espíritos. E aí os orientadores espirituais, eles não apenas vão afirmar para nós que existe vida em outros pontos do universo, como também eles vão se referir à enorme diferenciação que existe em termos evolutivos dessas diversas moradas. Né? E aí nós vamos, né, com estudo, né, com entendimento, nós vamos percebendo tudo isso. Então nós vamos ver o quê? Que o mundo habitado, ele é semelhante assim, como se fosse uma escola enorme ali, né? Onde tem bilhões de consciências ali naquela escola, com que finalidade? De se aprimorar. Se aprimorar em quê? No conhecimento e na vivência da lei de Deus. Então é esse o objetivo das diversas categorias de mundos diferentes, de mundos habitados, né? Então a gente vê que assim como entre nós, né, aqui no mundo material, a universidade e a escola primária, né, lá do fundamental, né, e atuam em etapas distintas do progresso educacional, né? Uma criança que está necessitando do ensino fundamental, ela não pode frequentar a universidade, né? Então são etapas diferentes dentro desse processo educacional. Da mesma forma, para toda a coletividade planetária ocorre uma situação semelhante, né? Então a humanidade está em diferentes graus de progresso. Então, de acordo com o grau de progresso de cada um, a morada é adaptada a esse progresso espiritual. Não o progresso material, né? Mas o progresso do espírito. Então, para nossa melhor compreensão, está lá proposta uma classificação, né? Que vai desde as primeiras encarnações da alma, nos mundos primitivos, até ser atingida a condição de espírito puro nos mundos celestes, onde aí o bem reina inteiramente. Mas aí esses espíritos estão lá simplesmente que foram escolhidos por Deus? Não, porque se esforçaram para se melhorar, para conhecer a lei, para se posicionar dentro dessa lei, de acordo com essa lei, para poderem alcançar, né, essa morada melhor. Então a gente vai vendo que nessa escala que existe de diferentes, né, casas habitacionais aí, de acordo com o progresso do espírito, a Terra foi considerada um mundo de expiação e de provas, né? Então estamos aqui com que finalidade? De aprendizado, né? De melhoria, de oportunidade, não é castigo. Então, nessa Terra, com toda a dificuldade que passamos de ser um planeta de provas e expiação, apesar das conquistas da inteligência, porque a inteligência aqui no nosso planeta já está bem desenvolvido, né? Mas o egoísmo ainda predomina. O egoísmo é muito grande na relação de indivíduo para indivíduo, de povos para povos, né? Ainda existe toda essa predominância do egoísmo, né? E aí a gente percebe que isso vai trazendo o quê? Né? Mostrando para a gente o quê? Sofrimentos e problemas que são consequentes a um mundo pelos espíritos que ainda têm tantas dificuldades morais. E aí a gente começa a analisar, né, fatos aí do nosso dia a dia mesmo. Se a gente for parar para analisar, a gente vai ver essa coisa do egoísmo, né? As pessoas que não pensam na saúde coletiva, né? Mas que querem tirar proveito num momento de tanta dificuldade. E a gente vai vendo que isso tudo aí, a doutrina espírita vai explicando tudo isso para nós. E é por isso que o mundo ainda é um mundo de provas e expiações, né? A gente vê num primeiro momento aí, né, todo mundo lá da vacina, eu quero comprar para o meu povo, então vamos lá, quem tem mais dinheiro compra tudo e quem tem menos fica sem. Então a gente vê, isso é o quê? Egoísmo, né? Isso é egoísmo. Aí a gente percebe, né, que ainda tem aqueles países que querem bloquear o outro país, né?
Aí a gente para analisar e dizer assim, que coisa interessante, né? Outro dia ainda estava conversando sobre isso com uma amiga, estava falando, você vê só. E essa minha amiga, ela teve um filho, o filho dela desencarnou, mas ele tinha vitiligo, e era uma época que aqui não tinha remédio, o remédio dele vinha de Cuba. E eu falei para ela, você ouve falar que Cuba tá morrendo gente assim? E Cuba é fechado porque ninguém, né, tem o bloqueio lá contra Cuba. Cuba já fez 3 vacinas. Lá morreram pouquíssimas pessoas, nem fala, nem sai na mídia. Por quê? Porque já está todo mundo vacinado, praticamente todo mundo vacinado, e já deram a primeira, a segunda, já estão a terceira vacina. Então a gente vê, né, essa coisa do egoísmo, né? Como é que você bloqueia? Quer dizer, e isso se eles não tivessem investido na ciência, se eles não tivessem investido na educação, como é que seria? Cuba acaba, porque o vírus ia chegar lá também. Embora esteja fechado para eles poderem comercializar e tal, não sei o quê, mas o vírus não tem isso, para o vírus não tem barreira. Aí iam deixar que todo mundo morresse. Então é isso, são esses raciocínios que a gente faz para a gente perceber por que a Terra ainda é um planeta, né, de provas e expiações. Porque não tem, né, esse amor ao próximo ainda, o egoísmo falando muito mais alto. Então nós vamos ver que os espíritos nos mostram, né, através das obras espíritas, que devido ao progresso coletivo, que o progresso coletivo tem que existir, né? E esse progresso coletivo vai vir de quê? Da melhoria de cada um de nós. Os mundos também vão mudando de situação, mas à medida que os indivíduos vão progredindo, os indivíduos daquele mundo, né? E aí a gente vê que esse nosso planetinha Terra aqui, ele já foi primitivo, né? E ele está atualmente nessa condição que também conhecemos, com muitas dificuldades, com muitos conflitos, e é um reflexo natural essas dificuldades, esses conflitos de quê? Da nossa posição evolutiva, né? Então nós vemos que apesar da presença da religião, que fala da realidade espiritual, da necessidade do bem nas nossas atitudes, nós temos sido ainda alunos displicentes nessa escola da vida, né? E aí a gente precisa ficar recapitulando experiências, né? Por quê? Porque ainda buscamos as ilusões, vivemos na rebeldia, né? Então nós vamos entendendo que o conhecimento espírita vai representar para nós um convite muito valioso e um incentivo imenso para que nós procuremos buscar o quê? A nossa renovação, né? Buscar a nossa renovação moral, o nosso progresso, trabalhar nosso amor ao próximo, né? Ajudar na dor do outro, né? Sentirmos a dor do outro como se fosse nossa e fazer tudo que nós pudermos para ajudar. Então, é isso que a doutrina e esse conhecimento vem trazer para cada um de nós. A gente não estuda doutrina espírita para ser melhor do que ninguém, a gente estuda doutrina espírita para tentar ser melhor do que nós somos, nós mesmos, nós conosco mesmos, né? Para podermos entender essa lei divina tão boa para todos nós. Então nós vamos vendo que essa renovação, quando nós buscamos essa renovação, nós estamos trabalhando pela nossa própria alegria, pela nossa própria paz, e consciente de que essa nossa alegria, essa nossa paz, elas se acham intimamente ligadas à felicidade do nosso semelhante. E por quê? Porque nós, além de estarmos buscando o nosso progresso, nós também estamos buscando o progresso do nosso planeta. E aí os espíritos, né? Eu tenho observado muito assim que tudo está nos planos de Deus, né? E com essa oportunidade agora tem essa pandemia, então as casas estão fechadas, mas o trabalho espírita continua, né? As casas espíritas estão funcionando na internet, né? Tá se dando um jeito daqui, dali, o trabalho continua, né? Tanto o trabalho social, que as pessoas não vão lá
né, para assistir palestra e tal, mas tem o trabalhinho lá de que é mandado uma mensagenzinha para elas, né, do trabalho social toda semana, mensagenzinha pequena, porque os celulares às vezes não comportam muita coisa, então a gente manda mensagenzinha assim de 5 minutos, entendeu? Mas toda semana elas recebem uma mensagem do Evangelho e tal, né? Alguém falando, alguém diferente falando. A campanha das cestas básicas a gente continua, né? E elas vão lá uma vez por semana, uma vez, né? De acordo lá com as meninas que vão chamando cada família, elas vão lá e retirar aquilo que elas estão necessitando. Então a gente vê que o trabalho continua. E com isso, né, com essa internet, o trabalho da doutrina está avançando muito. A gente vê reuniões, né, onde estão ali mais de 2.000 pessoas reunidas, né, assistindo um encontro, assistindo uma palestra, assistindo, né, uma reunião de oração. Então a gente vê que isso aí, né, está expandindo a doutrina. De uma forma ou de outra, a gente vê que isso aí não está parado. Então está lá sobre as bênçãos de Deus, para que todos nós, né, possamos ser atendidos nas nossas necessidades. Então, quando a gente para, né, esses minutinhos para a gente meditar acerca dessa passagem de Jesus, que Jesus traz para nós no Evangelho, é muito interessante, né, a gente meditar que tudo isso, né, é para o nosso bem, é para o nosso progresso. E aí, para nós terminarmos, eu vou terminar com uma mensagem que tem nesse livro, Evangelho Puro, Puro Evangelho, é o nome desse livro, né? Ele aparece aí ao contrário, mas é Evangelho Puro, Puro Evangelho, na direção do infinito. É de Martins Peralva esse livro. E tem uma mensagem que ele fala sobre essas casas de Deus, e eu tirei alguns trechinhos só, né? Que ele diz assim, é pretensiosa a ideia de que somente a Terra é habitada. E ele nos fala, para os espíritas, notícias sobre a existência de outros orbes habitados não constituem novidade e muito menos surpresa, porque a gente já, né, vem estudando sobre isso. Aí ele diz assim, por que Deus privilegiaria a nossa amada Terra com amplas e fecundas condições de habitabilidade, quando sabemos com absoluta convicção que seu amor e sabedoria envolvem milhões de departamentos do universo? Interrogados se as diversas experiências corporais se verificam todas na Terra, as entidades responsáveis pela codificação espírita dão a resposta: não, vivemos em diferentes mundos. As que vivemos aqui não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Tão logo evoluem, podem passar os espíritos de um para outro mundo, ou permanecerem no mesmo globo, obstados de passarem a um mundo superior, evidenciando a solidariedade entre os mundos que formam os sistemas planetários. Esclarecem que as encarnações podem acontecer em mundos diferentes, seres evoluídos em mundos igualmente evoluídos, seres atrasados em mundos igualmente atrasados, iguais ou inferiores à Terra. Ainda em função dessa solidariedade, espíritos superiores podem encarnar em mundos inferiores com a missão de ajudar o progresso. Essas migrações evidenciam que os milhões de mundos, que são as casas de Deus, são solidários na construção de seus destinos, em vivências milenares, no rumo e na busca das bem-aventuranças. A pluralidade dos mundos tem apoio na própria razão evangélica. Haja vista a palavra de Jesus no Evangelho de João: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Então, meus irmãos, né, que nós possamos, que tenha sido assim, né, de bastante proveito para todos nós, né, pararmos um pouco, né, para meditarmos acerca desse assunto tão importante para todos nós, né, que estamos aqui nessa oportunidade reencarnatória,
buscando a nossa reforma íntima, buscando o nosso progresso, buscando trabalhar o nosso amor aos nossos irmãos de caminhada. Então, nesse momento, mais uma vez, reunimos os nossos pensamentos, direcionando-os ao Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade, agradecendo pelo estudo e rogando, Senhor, que a tua luz, que a tua paz, que o teu amor possa envolver a cada um de nós, possa envolver, Senhor, a todo o nosso planeta, Senhor, envolvendo os corações, Mestre, sofridos e os corações endurecidos. Que seja em teu nome, Jesus, em nome desses benfeitores, que, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, que mais uma vez, Senhor, agradecemos por tudo e damos por encerrado o nosso estudo dessa noite. Deus nos abençoe, Senhor. Muita paz. Muita paz, meus irmãos. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra, dia 12 de julho, às 18 horas, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, Há muitas moradas na casa de meu Pai, itens 6 e 7, Destinação da Terra, Causa das Misérias Terrenas, pela expositora Maria Cecília, do Centro Espírita Luz e Verdade. Aguardamos vocês!